Olá, doutor. Olá, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? Parabéns para nós hoje, né? Exato. Desde já, né, eu registro aqui meus parabéns, não só a vocês, Adora, mas também a todos os advogados que comparecerem aqui à live, os que assistirem depois. Hoje é comemoração ao nosso dia, né, dia 11 de agosto, dia do advogado. É uma honra, eu diria, fazer parte desse grupo seleto, né, e batalhador. É, estamos aí na luta todos os dias, né? Graças a Deus. Um abraço Bem, aqui ao advogado animalista, né, doutor Anderson Correia, e também a doutora Suane, aqui do Gaeda Caruaru. parabéns para todo mundo, né? Bem, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o pente fino do INSS, mas antes, se apresente, doutor. Pode ser que nem todo mundo que esteja nos vendo conheça o senhor. Sim, eu me chamo Adonis Lima, né? Como todo mundo já deve ter visto aí nas propagandas. Sou advogado previdenciarista, atuo exclusivamente nessa área de atuação. Sou aqui da cidade de Surubim, Pernambuco. Não é tão longe de Lagedo, não, eu diria, né? Mas tem uma Não certa é muito perto distância. também, não, né? Não, rapaz, é vizinho, digamos que é vizinho. Bem, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre esse pente fino, né? Que o INSS vem fazendo aí, começou a fazer nesses últimos dias. Ó, a doutora Mariana entrou, é minha mentora praticamente do direito previdenciário. Eu acompanho ela, viu? É uma grande Muito líder e bem. uma grande mentora, na verdade. Inspira a todos nós. Bem, para começar, né, Adão, falar um pouquinho Uhum. sobre esse pente fino, vamos trazer sobre o que é o benefício por incapacidade, quem é que está passando por esse pente fino, se são todas as Uhum. pessoas que recebem algum tipo de benefício previdenciário, só são alguma parte dele, que os benefícios por incapacidade se dividem em dois, né? Que antigamente era conhecido como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, e hoje, após a reforma, ficou benefício por incapacidade, né? Seja ele temporária Sim. ou permanente. E quais são os requisitos para você conseguir qualquer um desses benefícios? Primeiro, você tem que estar incapaz. Incapaz para trabalhar, não está podendo trabalhar em decorrência daquela doença que você tem. E o segundo, que às vezes muitas pessoas esquecem, é a questão da carência, no qual você tem que contribuir 12 meses anteriores a você adoecer. Seja você segurado especial, agricultor, que no caso tem que comprovar de fato a atividade rural, e você não sendo agricultor, ou seja, contribuinte que paga ali todos os meses o INSS ou seu empregador pague, você tem que ter esses 12 meses. Não é isso? Aí o que acontece? Esses benefícios, eles vêm passando, eles foram contemplados com esse pente fino. Infelizmente. E quem sofre com isso são justamente os beneficiários, né? E explica um pouquinho pra gente, Adonis, sobre o que se trata esse pente fino, que Tá. vem passando aí nos jornais, nos noticiários, só pente fino, só que muitas pessoas ainda não sabem o que de fato é o pente fino, né? Que na realidade não é uma coisa Sim. muito boa. Gente, é o seguinte, de forma introdutória, eu diria que entre inúmeros pentes finos, né, que já tem tido no Regime Geral de Previdência, no INSS, nós estamos agora, recentemente, no segundo maior, eu diria. O primeiro foi aquele que foi voltado para o BPC-Loas, como muitos chamam de BPC, outros de Loas. Mas, assim, o primeiro foi voltado para eles, questão do critério de renda, foram chamados, a maioria das pessoas que receberam essas cartas foi por conta de ter superado o critério de um quarto do salário mínimo, que é exigido para a concessão do BPC Luas. O segundo maior é esse, pelo menos de forma recente, né? É esse que nós estamos recebendo, né? Na verdade, os segurados estão recebendo a cartinha agora, que é o pente chamado de o pente fino dos benefícios por incapacidade, que englobam aí, como você bem colocou, o auxílio-doença, atual auxílio por incapacidade temporária e a antiga aposentadoria por invalidez, a atual aposentadoria por incapacidade permanente.
Nesse sentido, nós temos que as pessoas que recebem, inclusive vamos pontuar para ficar mais prático, né, para as pessoas que não são da área. Eu vou mencionar a nomenclatura antiga ainda, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, para a gente conseguir atingir todo mundo, já que nós já pontuamos as nomenclaturas novas trazidas pela reforma da Previdência. Então vamos lá. Nesse sentido, aquelas pessoas que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, inclusive as que não têm data fim para voltar a realizar a perícia médica ou para solicitar ou para fazer o pedido de prorrogação, elas estão sendo convidadas. Convidadas não, né? Convidada é uma palavra muito leve para a situação que nós estamos passando, né? Elas estão recebendo as cartas e estão sendo obrigadas a comparecer. E quando a gente fala convidado, pode dar a entender que você pode escolher, né? Ir ou não. Ou ir ou não. É compulsório, é obrigatório comparecer ao INSS quando recebe essa cartinha chamando para a realização de perícia. Então, em resumo, o que é o benefício, a revisão dos benefícios por incapacidade, ou a revisão do pente fino dos benefícios por incapacidade 2021? É o INSS chamando as pessoas os beneficiários, né, as pessoas que recebem um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez para passar por uma nova perícia. E aí nós veremos à frente que nem todas as pessoas que estão sendo chamadas deveriam comparecer. Exatamente. Então, essas pessoas que estão recebendo um benefício, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, quem é que vai ser convocado? Justamente essas pessoas, principalmente como você bem pontuou, ou que não tem uma data fim, ou que estão há mais de 6 meses, que isso é a grande maioria, em decorrência da pandemia. Desde o ano passado, tem gente que tem mais de anos sem fazer uma perícia médica. Então, sim, com certeza você vai ser convocado para realizar essa perícia médica. E também tem aquelas pessoas que estão com idade abaixo de 55 anos. Uhum. Então, assim, se você recebe benefício por incapacidade, que não tem uma data fim, ou sua idade é menor do que 55 anos, ou ainda está há mais de 6 meses, que isso é a grande maioria, então provavelmente você vai receber essa cartinha. Então, sim, quando receber essa carta, não pense que você, como você disse, você não pode... Você não está sendo convidado, né? Você é obrigatório comparecer. É obrigatório a marcar essa perícia no INSS. Então, se você não sabe o que fazer, procure informações, procure um advogado especialista em direito previdenciário ou vá até na agência do próprio INSS. Vá lá só a título de informação, né? Porque você vai ter que agendar essa perícia médica para você realizar justamente e para seu benefício não ser cortado. Porque, exato, assim, depois que você recebe essa carta, você não pode marcar essa perícia a qualquer tempo, não. Tem um prazo estipulado, que são de 30 dias. Então, assim, se até 30 dias as pessoas não marcarem a perícia médica, o que vai acontecer? O benefício vai ser suspenso. Passou mais 30, seu benefício é cessado. E aí você vai ter... Porque o que acontece, eu não sei se acontece muito aí. Mas o que acontece? As pessoas só deixam para procurar saber sobre o que se trata justamente essa cartinha quando o benefício ou está suspenso e muitas das vezes já tem cessado. Aí tá aí o grande problema, né? A gente precisa fazer uma pontuação que é o seguinte. Tem pessoas que vão ter o benefício suspenso e até mesmo cessado, porém essas pessoas podem não ter recebido ou podem não receber a cartinha do INSS. Porque... Isso aconteceu muito no benefício assistencial, sim, o BPC Loas. Tiveram um benefício cortado onde sequer receberam uma cartinha de convocação, né? Porque o que é que acontece? A gente tem que partir do entendimento que o INSS envia as cartas para o endereço que está constante na base de dados dele. Então, se foi informado quando da solicitação do benefício, do requerimento inicial, no INSS o endereço, depois a pessoa se mudou, provavelmente eles vão enviar a carta e aí, mesmo sem aviso de recebimento, melhor, mesmo sem o retorno, né, com aviso de recebimento assinado pela parte que realmente deveria, né, ser chamada, eles suspendem o benefício, sim. Boa parte dos casos, né, do BPC Loas, quando aconteceu esse envio de cartas em massa, essa revisão, esse pente fino do BPC Loas,
Muita gente não chegou a receber as cartinhas, como você bem colocou, Isadora, e foram chamados mesmo sem ter dado retorno com o AR assinado. Então tem que ficar muito atento. E outra, se o INSS não lhe notificou, você não recebeu a cartinha do INSS me pedindo para você agendar a perícia no prazo de 30 dias sob pena de suspensão do benefício, e depois você suspendeu e depois cessou, você tem que procurar. Aí você tem duas escolhas, na verdade, né? Entrar com um novo pedido ou ir em busca de um advogado de sua confiança para que ele possa ingressar com ação judicial de restabelecimento do benefício em razão de você não ter sido notificado. Tem a questão também do recurso, mas recurso de benefício por incapacidade, você bota para lá e esqueça. Porque... É verdade. Tá muito complicada a questão recursal, principalmente por conta da demanda, né? Em sede de recurso, e aqui a gente está falando de recurso administrativo. Tem processos de recurso administrativo, ainda hoje eu atendi uma pessoa, Isadora, que ela chegou com a cessação do benefício, não por conta do pente fino, mas por conta da data fim, fez o pedido de prorrogação, foi negado e a pessoa queria recorrer. Eu disse, olha, não compensa recorrer na via administrativa do INSS sobre o assunto de benefício por incapacidade, porque a junta de recurso não determina uma nova perícia e baseia-se no laudo médico, ou melhor, no laudo pericial, né, através do exame pericial realizado pelo médico do INSS. E aí o pessoal diz, não, mas muitas pessoas não querem ingressar com a ação, mas aí nesse ponto não tem outra saída. A saída mais viável seria realmente ingressar com a ação e pedir o restabelecimento do benefício. Porque assim, então assim, você já tem que se atentar. Você recebe um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. Não fez perícia nos últimos 6 meses. Tem idade inferior a 55 anos. Ou... Agora eu me esqueci o outro. Tá, ó, vamos fazer o seguinte. Essa pontuação não tem problema, né? Porque a gente também não vai lembrar de tudo de imediato, né? São tantos critérios estabelecidos pelo INSS que tem hora que dá um branco, a gente diz qual dos, né? Mas vamos lá. Eu, inclusive, até pontuei aqui no meu bloco de anotações justamente para não esquecer por conta disso. São inúmeros requisitos. Então, vê. Quem recebe auxílio-doença está sendo chamado independentemente da idade. Porque pode acontecer da pessoa estar recebendo um auxílio-doença por, sei lá, como clientes que eu tenho aqui, que tem 10 anos, 12 anos, recebendo auxílio-doença e não aposentadoria por invalidez, e aí essas pessoas estão sendo chamadas porque é cabível. As hipóteses que não são cabíveis, o chamamento para a perícia médica são nas hipóteses dos aposentados por invalidez, que estão isentos quando têm mais de 55 anos de idade e mais de 15 anos da concessão do benefício. Ou seja, para todo mundo abaixo de 55 anos de idade, eles estão chamando. Quem eles não podem chamar? Quem tem mais de 55 anos de idade e mais de 15 anos, ou melhor, desculpa, quem eles não podem chamar, né? É aquelas pessoas que têm mais de 55 anos de idade e que já recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez por mais de 15 anos. Vejam o quanto é complexo que a gente, até anotando, se engana. Até anotando esquece. Porque vou repetir. Assim, são mínimas essas exceções, né? Exatamente. Então, assim, se recebe benefício por incapacidade, então fique atento. Não recebeu carta, procure saber, procure acessar o site do meu INSS, porque basicamente tem muita informação ali, não é? E se você não recebeu essa cartinha, muitas vezes os bancos que são conveniados chegam a avisar, só que isso é muito difícil. É muito raro. Então, se você recebe esse tipo de benefício, você tem que se atentar. Porque o que o INSS quer, esse pente fino só tem uma única e exclusiva função, cortar seu benefício para não pagar mais a você. Apenas isso. Olha, então, uma outra hipótese, desculpa te interromper, só para a gente fechar esse pensamento. A outra hipótese de isenção, a primeira a gente já falou, tem mais de 55 anos de idade e está recebendo benefício previdenciário, benefício por incapacidade, ou seja, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, há mais de 15 anos. Então, a pessoa que se enquadra nessa hipótese não é obrigada a comparecer. E aí a gente vai tratar logo em seguida sobre o que fazer quando se está nessa hipótese, mas recebe a carta do mesmo jeito, porque vai acontecer, como já tem acontecido. A segunda hipótese é ter mais de 60 anos de idade. Então, quem tem mais de 55 anos, infere menos de 60 e recebe benefício, já vem recebendo benefício por mais de 15 anos, essa pessoa não pode ser chamada para comparecer.
em que pese, apesar de o INSS chamar, tá? Então, primeiro critério é esse. Segundo critério, se tem mais de 60 anos, não cabe o INSS chamar. Porém, o INSS chama. E aí tem que ficar muito atento à medida que deve ser tomada para se evitar isso. Outra possibilidade é aquela pessoa que recebe um benefício por invalidez, independentemente da idade, mas que é portadora, ou melhor, que possui o vírus do HIV, da AIDS. Essas pessoas, esses 3 pontos, são as pessoas que não podem ser chamadas, mas o INSS me parece que não está muito preocupado com os requisitos que esses requisitos nós estamos colocando, a própria lei estabeleceu. Então, nós temos que respeitar esses requisitos, independentemente do pente fino. Então, existem os requisitos e o INSS não vem, em muitos casos, observando os requisitos impostos pela lei. E aí, nesses casos, é preciso se entrar com mandado de segurança preventivo, né? Uhum. Porque assim, você recebeu uma carta, não sabe o que fazer, você tem que procurar informações. Procure Correto. um advogado especializado em previdenciário, ou então você procure alguém que seja mais leigo no assunto do que você. O que você não pode fazer é ignorar quando o De INSS fato. mandar uma carta para você. A única coisa que você não pode fazer é isso. Porque seu benefício vai ser cortado. Muitas vezes você fazendo tudo que tem para fazer, seu benefício é cortado. Imagina se você não fizer, não é? Exatamente. E Então, outra, assim, deixa eu... Não, pode terminar. qual é a consequência de não responder, de não fazer o agendamento dessa perícia no prazo de 30 dias? Suspensão. Qual é a consequência de, após a suspensão, não realizar o agendamento? Cessação do benefício. E aí, só outro. E se for para o judiciário, provavelmente eles vão alegar a extinção, né, do processo em virtude de falta de interesse de agir. No português, na linguagem popular, falta de interesse daquela pessoa que foi convocada E para manter seu agendar a benefício perícia. ativo, né? Uhum. Então, doutor, diga pra gente, assim, o que essa pessoa deve fazer ao ser convocado e sendo convocado, o que ela deve atualizar, o que não deve, o que deve levar. Uhum. Primeiramente, o que ela deve fazer, recebendo a carta. Olhe, o meu conselho de amigo, recebeu a carta, ligue imediatamente no 135 ou acesse o portal do INSS ou vá até uma agência do INSS se na sua cidade, na sua localidade ou na cidade mais próxima estiver funcionando a agência. E imediatamente peça para fazer o agendamento da perícia por ter recebido uma cartinha do INSS exigindo que você fizesse o agendamento. Essa é a primeira coisa. Assim que você terminar de fazer isso, procure um advogado de sua confiança para lhe orientar quanto à sua postura a ser tomada durante a perícia médica e até mesmo antes dessa perícia. Lembrando que a legislação previdenciária estabelece que o benefício previdenciário deve ser mantido durante o período em que se está aguardando para a realização da perícia. Então, seriam 2 pontos. E aí alguém pode dizer, mas por que você recomenda que se procure um advogado? Porque o advogado, ele vai analisar a documentação que você tem e vai lhe orientar, e aí um advogado de sua confiança, tá? Ele vai lhe orientar a ir em busca da documentação correta que deve ser apresentada. Porque muitas vezes acontece, Isadora, não sei se chegam questões assim aí, da pessoa ter várias patologias que agravam o quadro e que geram incapacidade, e ela no dia ela só leva um laudo médico ou uma receita médica, inclusive de uma doença que não incapacita ela. Aí o Exatamente. benefício vai ser negado. Então é importante buscar ajuda de um profissional capacitado, especialista em direito previdenciário, tá? Para que ele possa verificar, analisar a sua documentação e instruir. Não, tá tudo bem. Leve essa documentação. Ou, olha, essa patologia aqui, essa doença, ela não te incapacita. Quem te incapacita é essa outra. E você está com o laudo equivocado, o lado errado. Tá? Porque, Exatamente. Isadora, eu acho que é importante, inclusive, a gente aproveitar essa live para a gente comentar que doença, estar doente, não é igual estar incapaz. Aí está Doença não é incapacitado. igual à incapacidade. E aí você pode... Fale pra gente aí, afinal de contas, qual é a diferença entre estar doente e incapacitado. Porque muita gente chega dizendo, doutor, tô doente. Aí o cara faz, o advogado, né, nós fazemos. Qual é a sua atividade? Né? O seu trabalho.
a pessoa diz. E aí não tem nada a ver com a incapacidade. Porque o que acontece? Você pode estar doente, mas você não pode estar incapaz. E o que a gente tem que demonstrar no INSS, na justiça, em qualquer lugar, é que você tá com algum problema e esse problema lhe incapacita para trabalhar. Porque às vezes você tá com dor no braço, mas você passa o dia, você é porteiro de uma escola, passa o dia todo sentado. Ou tem uma lesão na perna e não pode pegar peso, alguma coisa do tipo na coluna. Então, mas o seu trabalho é sentado, você não faz esforço. Então, isso aí, isso não lhe incapacita do seu trabalho. Por isso que é importante diferenciar a doença que você tem e saber se essa doença lhe impede de trabalhar. Porque só em fato de você estar doente, mas que dê para você fazer tudo, você não vai conseguir um benefício. Então, você tem que demonstrar que você não pode trabalhar em decorrência daquela doença que você possui. Exatamente. E, inclusive, quem tem a técnica e o conhecimento para julgar se você está ou não está incapaz, não é o advogado, tá? O advogado analisa a documentação. Mas quem faz essa análise é o médico que está lhe avaliando, que faz seu acompanhamento. Então isso é muito importante, porque muita gente chega e diz assim, doutor, tem como o senhor ver aí se eu preciso, é melhor, tem como me afastar pelo INSS, porque eu estou com essa doença e eu acho que não dá para eu trabalhar. A gente não faz essa análise, né? Quem faz essa análise é o seu médico. E aí pode ser um médico, preferencialmente, um médico do SUS, um médico particular. E aí, por que eu falo, ou até mesmo um médico do trabalho, a depender se você trabalha numa empresa que disponibiliza esse médico ou encaminha para um médico terceiro. Por quê? Porque a gente sabe que há, de fato, uma hierarquia dos laudos médicos. E aí vem o laudo do perito, que vem em primeiro lugar, né? Justamente o laudo dele vem lá em primeiro lugar. O do perito, você pode ter mil, o do perito é o principal. O do perito que a gente se refere é ao perito do INSS ou ao perito da Justiça, que pode ser estadual ou federal. O perito geral, né? Que faz a análise. Depois, um médico que trabalha para o INSS ou para a Justiça. Isso que eu quis dizer. E aí vem, depois do laudo do perito, em termos de hierarquia, de força probatória, força de comprovação, o laudo do perito, do INSS ou da Justiça, o laudo do médico do trabalho, o laudo do SUS e o laudo do médico particular. E aí isso se justifica porque subtende-se que o médico particular está sendo pago para, entre aspas, lhe dar o laudo. A lógica seria essa, apesar de, na realidade, não ser isso. Na verdade, o médico particular, em detrimento de inúmeros outros, ele tem mais tempo de lhe avaliar, de fazer a anamnese, de fazer toda a sua análise pessoal, fazer análise corporal, entendeu? Quando são problemas psiquiátricos, fazer análise diante daquele seu quadro clínico. E quando a gente vê que, em regra, aquele que tem o maior poder, diria assim, a maior força de emitir um laudo para, de fato, matar, né, digamos assim, bater o martelo e dizer se você está incapaz ou não, que o mais forte seria aí o laudo do perito médico. Você chega na perícia muitas vezes, o que é que você tem? Não, eu tô assim. E normalmente, eu ainda tô olhando, né? Na verdade, acontece assim muitas vezes. Vou pegar a caneta aqui. O que é que você tem? O que é que você tem? Primeiro, como é seu nome? O que é que você tem? Fica em pé. Levanta os braços. Tá bom. Depois das 9 horas você pega o resultado no portal do INSS. Minha gente, é assim que se faz uma perícia. Se um exame não se faz assim, imagina uma perícia que vem carregado de uma análise técnica. Isso é um absurdo. Independente se você está com 1, 2 laudos, exames, muitas vezes eles são contados nas mãos os peritos que pegam algum documento de você que está recebendo algum benefício ou está requerendo um benefício, os exames que você está na mão. Exatamente. Dificilmente. E é por isso que a gente espera um alto índice de indeferimento, né, dos benefícios por incapacidade, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, diante do pente fino do INSS, do pente fino dos benefícios por incapacidade. Por quê? Vai ser uma enxurrada de pessoas. Um monte de gente com perícia marcada regular, ou seja, pessoas que estão chegando com o problema, um monte de gente que vai de segurados, vamos usar essa expressão que fica melhor, um monte de segurados, chegando para fazer perícia em pedido de prorrogação de benefício, ou seja, já recebe
tem uma data para o término, 15 dias antes realiza um novo pedido para estender essa data fim, essa data do término, e agora mais uma massa enorme de pessoas que vão comparecer no INSS em virtude do INSS estar chamando essas pessoas para perícia. E o INSS não está dando conta nem das perícias regulares, quanto mais das regulares, dos pedidos de prorrogação e ainda mais agora do pente fino dos benefícios por incapacidade. Claramente é um cerceamento de direitos. Até porque as perícias presenciais voltaram há pouco tempo. Porque os próprios peritos estavam fazendo greve, não queriam voltar, tanto que demorou quase um ano para voltar as perícias presenciais no INSS. E muitos deles já começaram a reclamar da demanda e por ainda continuar a questão da pandemia. E você trouxe um ponto interessante que me perguntam sempre. Quando um cliente me procura no escritório para pedir um benefício por incapacidade, eles têm na mente que o quê? Que apenas um laudo do médico público é que tem validade. Eles sempre perguntam, não, olha, mas eu vou passar, meu médico é esse. Faço o acompanhamento há vários anos, só que não serve, né? Né, Isadora? Não serve. Eu digo, não é assim que não serve. Porque muitas pessoas têm na cabeça que o único laudo que serve é do médico público. Como é que uma pessoa que nunca passou no hospital público, por exemplo, tem diversos laudos e não vai servir? Então, as pessoas precisam também tirar isso da cabeça de que só o que tem validade é o laudo de um médico público. E não é bem assim. E até como você explicou, muitas vezes uma consulta de um médico particular é muito mais bem feita do que... Porque a gente sabe da demanda que é o SUS, né? Diferentemente de consultórios particulares. Então, as pessoas têm que ver também que, assim... E outra coisa, as pessoas que recebem benefício por incapacidade, quando começam a receber o benefício, isso acontece muito comigo. Deixa de passar no médico, deixa de fazer consulta, não faz mais nada. Aí, esse é o grande problema desse pente fino. Chega essas perícias de convocação, que há mais de um ano que não está tendo perícia, vai apresentar o quê? Nada. Vai apresentar ou os exames vencidos, documentação vencida, laudo vencido, né, de forma genérica, laudos vencidos. E aí vai surgir o problema de chegar lá, às vezes a patologia não é visível, tá? Uma patologia na coluna que de repente não incapacita você para andar, para fazer atividades leves, mas incapacita para funções pesadas, que era a função que você exercia, ou com ergonometria, né, que é a postura que você usa para trabalhar, esteja prejudicada em virtude daquele problema. Para você ter ideia, eu atendi uma pessoa que tinha 5 pinos na coluna. E ela chegou, sentou e disse, não, é porque eu recebi essa cartinha, um benefício foi negado, ou foi negado nesse caso. Ele disse, mas o que é que você tem? Eu olhei assim para ele que a gente não consegue ver. O camarada entra direitinho, senta, tal. Aí ele disse, doutor, tá aqui. Me mostrou a documentação, ele tá aqui. Quando eu olhei, 5 pinos na coluna. Então, assim, ele não está incapacitado, não é para andar, não é para conversar, não é para se portar. Agora, ele está extremamente incapacitado para exercer a função dele de pedreiro em uma construtora. É irreal. Exatamente. O camarada passa o dia todo abaixado. Como é que esse camarada vai trabalhar nessa função? Ou se ele exercesse, por exemplo, a função de estoquista, essas pessoas que trabalham em estoque de supermercado, em estoque de cooperativa, né, de agropecuária. Então, assim, totalmente... Essa análise é uma análise muito profunda. E eu vou além, tá? Mesmo que a gente não vai explorar esse conceito agora, mas eu vou além. A gente tem que ver que, às vezes, existe a incapacidade... Não existe a incapacidade para o trabalho do ponto de vista da patologia, entre aspas, mas, em virtude do avanço da idade, aquela pessoa se torna incapaz para o exercício daquela atividade, que é a chamada, e muito bem explicado, inclusive, pelo professor Denis Couto, que acabou de entrar, incapacidade social. Que aí a gente não vai adentrar nesse mérito, tá? Porque aí a gente está falando inicialmente das questões do pente fino, dos benefícios por incapacidade, mas essa é a ótica que tem que ser vista os benefícios por incapacidade, do ponto de vista clínico e do ponto de vista social, porque se complementam.
É, porque você pega a questão, um cliente procurando seu escritório há 12 anos recebendo um benefício. Posteriormente, o que acontece? Essa pessoa parou de trabalhar, não consegue mais trabalhar, muitas dessas pessoas não estudam ou tem sequer o ensino fundamental. Aí o INSS chama, corta o benefício, diz que aquela pessoa pode ser reinserida no mercado de trabalho. Se hoje o mercado de trabalho já está difícil para quem tem Exatamente. ensino superior, que é uma pessoa jovem, imagine para aquela pessoa, vamos supor, tem 50 anos de idade, há 10 anos recebia esse benefício, nunca estudou, não tem mais nada, e aí? O que acontece? Verdade. Morre de fome, né? Pois é, essa é a ideia do INSS, né? Em um bom É, português é isso. O INSS diz é, assim, ah, não, te vira. Vê aí o que é que tu faz da tua vida. Enquanto isso, fica passando fome. Podemos dizer que essa é a lógica do INSS, sim, tá? Mas aí, Isadora, me diga uma coisa. Se a pessoa compareceu ao INSS e fez a perícia, o que é que pode acontecer depois que essa perícia é feita? pronto. A perícia, primeiramente, ela vai sair no mesmo dia. Depois de às 9 horas você vai já poder consultar. Ou o seu benefício, ele vai permanecer, mas ele pode permanecer com a data fim. Tipo, seu benefício não tinha data fim, mas deram mais 6 meses para você ficar recebendo esse benefício. Você aí vai ter que fazer um pedido de prorrogação antes desse benefício acabar. Ou então, seu benefício pode ser o quê? Cessado. Ele pode ser cortado e você não receber mais ele. E aí, nesse caso, como a gente já pontuou lá atrás, recorrer via administrativa, você vai passar anos e mais anos e não vai ter um resultado. E é muito difícil ter uma reversão nessa sua cessação. E Correto. nesse caso você vai ter que entrar via judicial. Não vai ser tão rápido, mas vai ser bem mais rápido do que a via administrativa. Que é quando você Sim. vai recorrer na justiça, vai ter que contratar um advogado e solicitar na justiça a reativação desse benefício. Mas aí é importante mencionar que para fazer isso você vai ter que estar. Pronto, vamos supor que essa pessoa, Adonis, ela não levou nenhum laudo, não levou nenhum tipo de exame, receituário, nada. Então, nesse caso, você vai ter que ir atrás de exames, de laudos médicos, no qual ateste que você permanece incapaz desde lá do começo que você começou a receber o benefício. Porque tem a questão Importante, da carência também. exatamente. Importante a gente fazer um registro aqui de uma informação muito importante que veio na portaria 914 de 6 de agosto de 2021, recentíssima, né? A gente tem aí ela há 5 dias. Que é o seguinte, olha, se você tiver sem documentação médica, se sua documentação médica estiver desatualizada, você pode fazer o pedido de remarcação de perícia desde que você justifique. E aí eu entendo, Isadora, que não estar de posse de uma documentação atualizada, não ter uma documentação médica atualizada, é uma justificação plausível para se pedir o reagendamento dessa perícia, tá? Mas aí o segurado tem que solicitar isso no INSS. E, inclusive, comparecer no dia da perícia. E no dia da perícia, até um dia antes, na verdade, um dia antes, pedir a remarcação, tá? Um dia antes da perícia, pedir a remarcação dessa perícia específica do pente fino dos benefícios por incapacidade. Aí, com a justificativa plausível, o servidor do INSS aceitando, vai ser remarcada. Agora, você chega lá, deixa estar sem os exames, ele não aceita, paciência, né? Ou então que está com os exames atrasados, paciência, você vai sim se submeter à perícia e aí você tem que, de fato, aguardar o resultado. Você é obrigado, tá? Exceto aquelas hipóteses que a gente conversou, o maior de 60 anos ou o menor de 60 anos, maior de 55 anos e que já recebe o benefício por mais de 15 anos, ou a pessoa que possui o HIV/AIDS. E assim, como você falou lá atrás, se você é uma dessas exceções que a doutora Adonis acabou de falar, e mesmo assim recebeu essa carta, não ignore ela, por achar que você se enquadra nessa exceção, porque seu benefício pode ser cortado.
Aí, nesse caso, você tem o quê? Apresentar uma justificativa para Exatamente. que, informando a INSS, ó, vocês erraram. Tem que avisar, porque o que pode acontecer é seu benefício ser cortado indevidamente. Exatamente. E se chegar lá e a agência estiver fechada, ou se chegar lá, a agência está aberta, estiver aberta, mas não ocorrer a perícia, o que é que o segurado faz? O segurado precisa conversar com o servidor, né, Isadora, e pedir Exatamente. o reagendamento. E aí ele tem até 12 horas do dia seguinte para fazer esse reagendamento. Mas se ele tiver sem sistema, né, que acontece muito, inclusive, É, se ele não conseguir pedir o reagendamento de imediato, você, segurado, não dê bobeira, não vacile. Peça uma certidão, tá, do servidor do INSS, ainda que ele escreva à mão, e peça para ele carimbar e assinar. E se for uma que ali você certidão tem uma prova, impressa, isso já é uma prova. é, porque, olha, se Você você foi e não sai foi do feita a INSS, perícia. exatamente, se você sai do INSS sem documentação de que você esteve lá, quando a gente fala certidão, a gente está querendo dizer qualquer, diga assim, servidor, ou se você souber o nome, por exemplo, Isadora, olha, eu preciso de um documento que diga que eu estive aqui, mas que a perícia não foi realizada, tá? Porque o que é que acontece? Se você vai ao INSS, não tem a perícia, ou a perícia foi reagendada e você não tem um comprovante de que compareceu, ou de que essa perícia foi reagendada, se o servidor do INSS esquece de fazer o reagendamento, tá? Esquece de registrar o seu comparecimento, seu benefício vai ser suspenso por não comparecimento à convocação. E aí a gente cai novamente naquela questão da falta de interesse. Ainda que você tenha tido interesse, tenha comparecido, o segurado precisa entender que o INSS ele usufrui, né, digamos assim, da boa-fé e da verdade absoluta, até certo ponto. Então, quando o servidor registra no sistema que você não compareceu, você não compareceu. A não ser que você tenha provas que compareceu. Que é justamente Você essa vai ter que provar solicitação que dessa compareceu. documentação. Exatamente. E pode acontecer também o quê? Você foi lá, fez a perícia, o perito informou, após as 9 horas, o resultado está lá. E dá 9 horas, dá 1, 2, 3 dias e nada o resultado. O que você tem que fazer? Nesse caso, foi algum erro no sistema. Isso acontece muito. Eu não sei se acontece muito com você, adulto. Acontece muito nos casos Uhum, de segurados especiais. Que isso vai acontecer muito nessa questão do pente fino. É um acerto pós-perícia, no qual você não teve seu resultado, não foi apresentado o seu resultado, então você tem que fazer essa solicitação, esse acerto pós-perícia, para que seja concedido a você o resultado, se foi ou não aprovado. Geralmente, quando acontece isso, uhum, é porque tem alguma divergência do dado que estava lá no seu cadastro, e você tem que sanar aquilo ali para que seja apresentado o resultado do seu benefício. Então, você tem que ficar atento. O uhum, resultado não saiu, você tem que solicitar esse acerto após a perícia. uhum. Entendi. Deixa eu ver. Nessa questão, quais assim, os documentos que você indicaria, Adonis, para a Uhum. pessoa que vai fazer essa perícia? Veja bem, a pessoa que vai comparecer à perícia médica do INSS em virtude do pente fino dos benefícios por incapacidade, ela tem que levar a documentação pessoal dela, ou seja, RG e CPF originais, tá? Tem gente que chega com cópia e isso aí gera problema. Você precisa levar os seus documentos pessoais originais. Você precisa também apresentar a documentação médica atualizada. É como a gente falou anteriormente. Laudo médico atualizado, receituário médico atualizado se você toma alguma medicação, porque acontece, inclusive, por vezes, de você... O que incapacita, de fato, não é nem a patologia, é a medicação. Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha lá com equipamento, sei lá, cortando madeira, vamos dizer assim, ou cortando ferro, e ele toma uma medicação para dor muito forte e que venha causar a ele sonolências, essa pessoa está incapacitada temporariamente para o trabalho. Obviamente que essa pessoa não pode estar exposta a uma atividade de extremo risco, tá, para a própria saúde, em virtude de não estar incapacitado do ponto de vista da doença
mas está incapacitado do ponto de vista dos efeitos colaterais de medicamento. Então você precisa levar essa documentação e outra. As pessoas costumam chegar na perícia e nada dizer. Não falar Boa nada. tarde. E o perito arrocha o nó, em bom português. Por mais, quando eu digo a meus clientes, sabe, por mais que ele não pergunte, você fale. Fale o que você tem, fale como você chegou a Uhum. esse estágio, fale o que você não pode fazer. Por mais que ele finja que não está escutando, você fala. Exatamente. O periciando, como é dito, precisa comparecer à perícia e, em tese, né? Porque eles também, muitos deles não são tão simpáticos. Bater um papo, tá, com o perito para que o perito entenda a sua situação. Agora, chega até a ser difícil a gente falar isso, sabe por quê? Porque muitas vezes, é como eu disse, eles dão bom dia, boa tarde ou boa noite, olhando para baixo, começa o nome, e às vezes nem pergunta o nome, já vai direto ao assunto principal, que é a incapacidade, não chega nem, não dá tempo nem de você falar. Principalmente agora, que vai estar assim, ó. Vai estar carregado de perícia. Vai Então, ser um atrás do outro. Então, assim, é, as chances uma de você ter dica um indeferimento e uma cessação é são altíssima. muitas. Uma dica é, ele vai dizer, trouxe documentação médica, aí você pega a documentação e diz, trouxe, e continua segurando nela, ele diz, olha, doutor, é porque eu passei por isso, eu trabalho em tal atividade, tá aqui. Tá? Não é pra gente, não vai bater um papo do ponto de vista de conversar lá, querer explicar quando aconteceu isso ou aquilo outro, não, que o perito não está interessado. É dizer assim, olha, doutor, E eu tô também com tal coisa, tá? Eu tô com tal coisa, eu não consigo trabalhar porque eu trabalho em tal função e tá aqui os exames, que é para deixar claro para ele do que é que ele vai, o que é que ele deve analisar. E também outra dica, Adams, você tem que dizer o que você tem, o que você pode comprovar. Não adianta que você tenha uma dor no cotovelo, que tem uma dor não sei aonde. Não, você Uhum. tem que dizer o que de fato você tem. Porque essas pessoas que chegam dizendo muita coisa, que tem isso, que tem aquilo, o que eles acabam entendendo? Ah, essa pessoa tá enfeitando demais. Então, assim, É, se seu exame, se seu laudo médico que tá ali diz que você tem uma hernia de disco na coluna, você não vai chegar sim. dizendo que você tem mil e uma coisa, você tem que focar Não. naquilo que Tem que você focar tem. no que está no laudo. Exatamente. Foque no que está no Então laudo. aqui a gente já trouxe bastante informação, muita coisa a gente já falou e já estamos quase se aproximando a uma hora aí de live. Sim. Então, doutora Adonis, diga aí uma dica para o pessoal que receber essa cartinha, imprescindível, que ela não pode esquecer de jeito nenhum. Rapaz, parece. Eu vou aliviar, vou falar. Vou falar duas dicas, tá? A primeira, recebeu a cartinha, liga no 135 ou então acessa o portal do meu INSS. Se não sabe o que é ou não tem a senha, liga direto no 35 e diz, ó, recebi uma cartinha pedindo para eu agendar uma perícia, eu queria agendar, tá? Segunda dica, procure um advogado de sua confiança. Parece clichê, parece que a gente tá puxando pra gente a É, sardinha, né? porque tem gente que Mas, pensa que a gente quer só ganhar o dinheiro pois do é, cliente. pois Aí é. depois lá na frente se arrepende. Procure um advogado de sua confiança. Por quê? Porque em diversos casos, inclusive acontece de você não poder comparecer à perícia, ou um parente seu não poder comparecer por conta da impossibilidade de transporte, por conta da impossibilidade da própria doença, ou por estar inserido no rol daqueles que não devem realizar a perícia. E aí é preciso se entrar com um remédio jurídico chamado mandado de segurança, e aí que é impetrado através do exercício da advocacia. Então, assim, parece clichê, parece puxação de saco, tá? Mas não é. É algo muito sério. Inclusive, se você. Vamos lá, uma reflexão que pode acontecer, como já tem acontecido em outros casos. Se você recebe a cartinha do INSS para comparecer a essa revisão, a esse pente fino do seu benefício, tá? Essa reanálise do seu benefício e ser submetido à perícia. E você está inserido no rol dos isentos, daqueles que não devem comparecer, mas você comparece, o INSS, mesmo você estando isento, vai aplicar o entendimento do perito. Se o perito entender que você está apto para voltar às atividades ou ao seu trabalho, você vai ter que voltar. E se você é empregado e está ali afastado ou aposentado por invalidez, né, no caso, e você de repente tem essa aposentadoria por invalidez,
revogada, em virtude de ter se entendido que você está apto para o trabalho, apesar de existir as hipóteses de habilitação e reabilitação profissional, mas a gente não está falando disso aqui agora, você tem que voltar para a empresa e dizer, ó, aconteceu isso comigo, mandaram eu voltar e eu estou aqui, o que é que a gente vai fazer? Porque, de repente, a empresa pode até te ajudar a tomar as medidas cabíveis e necessárias para a solução disso. Então, muita atenção, tá? Por isso que eu falo que é importante. Primeiro, marcar perícia. Isso aí, óbvio, né? Porque aí você não fica passível de se esquecer de que precisa comparecer ao INSS. Inclusive, perguntaram aqui se a pessoa que possui HIV está isento. Está sim, desde que seja aposentadoria por invalidez. Tá? Então, a pessoa que possui o HIV, a pessoa que tem mais de 55 anos e menos de 60, mas que já possui 15 anos de recebimento de benefício por incapacidade, ainda que seja um pouco de auxílio-doença e um pouco de aposentadoria por invalidez, não precisa comparecer, e o aposentado por invalidez com idade superior a 60 anos também não precisa comparecer, tá? Porém, se receber a cartinha, entre aspas, é obrigado a comparecer. Mas para não comparecer, é nesse... Por que eu digo que em tese é obrigado? Porque se não comparecer, o INSS vai suspender o benefício, mesmo você estando isento. E se você comparecer, ele pode suspender ou cessar em virtude da ausência de incapacidade laborativa, ou seja, dele achar que você está apto. Então, você precisa ir em busca de um advogado para que ele entre com mandado de segurança, tá? Para que o juiz determine que você não seja submetido à perícia em virtude de você estar enquadrado dentro das hipóteses legais que lhe deixa isento, né? Que não lhe deixa passível do comparecimento à perícia médica. Exatamente. E assim, você tem que ficar atento também, porque pessoas que vão passar nessa perícia e o perito determinou que você só vai receber esse benefício por mais 30, 60, 90 dias. Muito Você tem que importante se isso. atentar à data final do seu benefício. Sim. Porque o que acontece? Muitas pessoas passam na perícia, o médico, ou quando a pessoa vai pegar o resultado da perícia, não informam o quê? Que, olha, você vai ficar recebendo um benefício até dezembro, mas não diz o que a pessoa tem que fazer. Por isso que, às vezes, o papel do advogado é tão importante. Porque, assim, antes desse benefício acabar, você tem que solicitar uma prorrogação do benefício. Se até 15 dias antes da data que está lá para o seu benefício acabar, você não fazer essa solicitação, o seu benefício vai ser cessado. Você não vai continuar com ele. Por isso, você tem que ficar atento. Pronto, saiu o resultado, vou permanecer com benefício. Ótimo, mas até quando você vai receber esse benefício? Tem uma data final? Não tem? Então, exatamente. Quando você passar nessa perícia, você tem que se atentar a isso também. Porque Exatamente. vai chegar lá na frente, seu benefício vai ser cortado, porque você não solicitou uma prorrogação. E aí, voltamos novamente àquele ponto, que eu sempre bato quando eu falo sobre benefícios por incapacidade. Não fez o pedido de prorrogação, não pediu a prorrogação desse benefício nos 15 dias anteriores à cessação do benefício, à data fim, o que é que acontece? Quando você for para o judiciário, e essa tem sido a grande maioria das decisões, pelo menos as que eu tenho visto, os juízes dizem que você não tem interesse. E lhe colocam de volta para você começar do zero lá no INSS e fazer um novo pedido de auxílio-doença, uma nova perícia e por aí vai, quando, na verdade, você poderia, se tivesse feito pedido de prorrogação, realizado esse pedido, e tivesse sido cessado o benefício, você poderia ir para o judicial, pedir o restabelecimento e passar apenas pela perícia judicial e receber desde a data que foi cessado o benefício. E quando isso não ocorre, você vai dar entrada, vai esperar. Se for negado, você vai ter que ir para a justiça, então você faz o caminho dobrado. Você vai ter uma dor de cabeça muito grande. Então Com você certeza. tem que ficar atento a isso. Com certeza. Resumindo, pente fino dos benefícios por incapacidade, não é, Isadora? Documentação médica atualizada, documentos pessoais originais, recebeu a cartinha, faz o agendamento da perícia médica via 135, através do portal do meu INSS ou do comparecimento da agência, em no máximo 30 dias. Mas quando você receber a cartinha, você bota na cabeça. Eu só tenho hoje para solicitar isso. Pronto, bota logo na sua cabeça. Eu só tenho hoje e
E feito, faz a diz o Matuto, solicitação. desce aos pulos. 135 no INSS eu compareço na agência. Exato. E assim, se você ainda não recebeu essa cartinha, recebe benefício por incapacidade, tá há mais de ano sem passar no médico, sem exame, então você já corre lá, vai no seu médico, vai pedir um laudo, pede para ele solicitar alguns exames se for necessário, porque você não pode chegar nessa perícia do pente fino quando você for convocado sem nenhum documento ou documentos tudo vencido. No caso de laudos, exames, isso ele não vai adiantar nada. Porque ele quer saber se desde a última perícia até agora você permanece incapacitado. Então, ele precisa de documentos que demonstrem que, de fato, desde a última perícia até a perícia atual, você continua incapaz. Exatamente. E o INSS não brinca em serviço, viu? Eu ouso dizer e pensar que se o INSS aí, porque assim, tem benefícios que possuem data fim, outros estão sem data fim, ou seja, sem data para conclusão. Se o INSS chega e faz e entende que você recebeu benefício por incapacidade, mas você não deveria ter recebido, a depender do período que o INSS fizer essa constatação, ele pode vir com a ideia de lhe cobrar. Então é preciso ter muita atenção, porque, olha, o INSS é sabido, viu? Muito sabido. O que ele quer, além de cancelar seu benefício, ele ainda quer fazer o quê? Ele quer que você pague a ele. Correto. Não é? Então você tem que ficar atento, se atenta a esse pente fino, principalmente a vocês que estão recebendo algum benefício por incapacidade ou que conhece alguém que receba um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. E lembrando, para aquelas pessoas, alunos, que não receberam a cartinha, ficar mais atento ainda, porque uma hora para outra você vai chegar lá no banco para receber e não vai ter nada lá. Quando você procurar saber, é porque o seu benefício está suspenso, está cessado. Então, fica bem atento a isso. Exatamente. Chegou na conta, na verdade, periodicamente, quem recebe benefício por incapacidade tem que dar uma olhadinha no portal do meu INSS ou procurar um advogado ou ligar no 135 para verificar se não tem nada, nenhuma exigência, se não tem uma perícia agendada e você não está sabendo, que de repente tudo pode acontecer, viu? Nesse sistema do INSS. Infelizmente, a gente não tem a segurança que deveria. E aí fica um pouco complicado em alguns casos. Então, ficar bem atento a isso, porque, aliás, são aproximadamente 170 mil beneficiários que recebem algum benefício que vão passar por esse pente fino. Então, assim, não é um número fora os pequeno. Que vão chegar, né? Isso aí é o que está previsto até agora, né? Mês que vem, daqui a 15 dias, já é outra história. Então, pessoal, fica atento a isso. E para você que conhece alguém que recebeu esse benefício, compartilha a live para ela pegar essas informações, porque se o benefício mais na frente for cessado por não ter visto uma cartinha, não ter chegado, a dor de cabeça vai ser maior. Com certeza. Né, Donis? E assim, nossa live está chegando ao fim. E eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, ter trazido um pouco do seu conhecimento aqui para a gente, a título de informações para as pessoas, Adonis. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isadora. É sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, ajudar a população a se precaver contra as inúmeras sugestões, digamos assim, né? E os convites do INSS que geram problema. Mas é isso, pessoal. Fiquem muito atentos. E estamos aí. Nosso direct está à disposição para esclarecer demais dúvidas que não tenham sido tratadas aqui na live. Lembrando que casos pessoais só com análise. E aí você procura um advogado de sua confiança e tira as dúvidas. Mas se for uma dúvida esporádica, uma dúvida geral, estamos sim à disposição. Pois tá Obrigado, bom. inclusive, Isadora. Já ia me esquecendo de agradecer. Não, que é isso. Obrigado, é sempre um prazer.
Eu agradecer também ao pessoal que ficou aqui com a gente até o final, escutando nossas dicas, nossas informações. Uhum. E qualquer coisa, estamos à disposição, como a Danos acabou de falar. Então é isso. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, Danos. Boa noite, até mais. Até mais.